Olá, meu nome é Camila Peralta Ferreira Oliveira e hoje eu vou falar um pouco sobre avaliação formativa. Sou estudante de Arquitetura e Urbanismo, da matéria de Teoria das Estruturas, ministrados pelo professor Alexandre Leal. E neste vídeo eu vou responder as duas questões que estão na avaliação formativa. A primeira questão é: ao analisar uma viga, diversos esforços internos podem surgir, como a força normal, a força cortante e o momento fletor. Explica como o método das seções é utilizado para determinar esses esforços internos em uma viga isostática, demonstrando a aplicação das equações de equilíbrio e a convenção de sinais para garantir a correta determinação dos esforços. Essa é a questão 1. Então, o método das seções ele é utilizado para determinar os esforços internos em uma viga, como a força normal, Fn, a força cortante, V, e o momento fletor, M. Ao analisar uma viga isostática, ou seja, é uma estrutura em que o número de reações de apoio é igual ao número das equações de equilíbrio, então o Fx é zero, o Fy é zero e o momento fletor é zero. É comum investigar os esforços internos que surgem ao longo da sua extensão, como? Então, nós temos a força normal, que é simbolizada pelo N, que é o esforço axial ao longo da eixo da viga, a força cortante, representada pela letra V, que é a força transversal perpendicular ao eixo, e o momento fletor, representado pela letra M, tendência de rotação que causa a flexão. Então, como o método das seções é utilizado? O método das seções consiste em cortar a viga em um ponto qualquer e, a partir disso, analisar uma das partes resultantes, como se fosse uma viga isolada. Esse método nos permite calcular os esforços internos em qualquer ponto da estrutura sem precisar analisar tudo de uma forma global. Então, as etapas da aplicação. Primeira parte, a gente vai escolher uma seção de corte na viga, onde deseja determinar os esforços internos. Vai isolar uma dessas partes da viga em relação ao corte. Você vai analisar do lado esquerdo e do lado direito. E aplicar as seções de equilíbrio no trecho isolado. Considerando, então, o Fx, que é igual a zero, determina a força normal. O Fy, igual a zero, determina a força cortante. E o M, igual a zero, determina o momento fletor, como eu já expliquei anteriormente. A convenção de sinais mais utilizadas. Então, a força cortante, a V, ela é positiva se aponta para cima, no lado esquerdo da seção, ou para baixo, no lado direito. E o momento fletor, ele é positivo quando tem de se abrir a parte inferior da viga, ou seja, o sentido anti-horário do lado esquerdo. Aí aqui a gente tem apenas um exemplo mesmo, que é uma viga que está apoiada tanto em A quanto em B, e ela possui duas forças sobre ela, uma de 10 kN e outra de 15 kN. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar essas reações de apoio. Então, aqui eu já até desenhei. Em A, nós temos o AX e o AY, e em B nós temos o BY. Então, basta a gente fazer a análise, né, dessas reações de equilíbrio. E aqui no ponto A, então, a gente vai ter que a força vai ser de 11,25 kN e em B vai ser de 13,75 kN. E quando a gente soma essas duas forças, resulta na soma dessas duas acima, que dá os 25 kN. Agora, sobre a questão número 2, ela diz a seguinte questão. Estruturas podem ser classificadas como isostáticas, hiperestáticas ou hipostáticas. Explica a diferença entre esse tipo de estrutura, focando em como o número de reações de apoio e as equações de equilíbrio influenciam a estabilidade e a determinabilidade da estrutura. Apresente exemplos visuais de cada tipo de estrutura, discutindo as vantagens e desvantagens de cada uma. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né? Umas figuras sobre a estrutura hipostática, a estrutura isostática e hiperestática. A isostática, as estruturas podem ser classificadas de acordo com o número de reações de apoio e a quantidade de equações de equilíbrio disponíveis para resolver o sistema estrutural. Isso influencia diretamente na estabilidade e a facilidade de análise da estrutura. Agora eu vou falar um pouquinho mais de cada uma. Então, a isostática, o número de reações de apoio
é igual ao número de equações de equilíbrio disponível. Então, tem 3 equações, que é conforme a gente apresentou aqui nessa estrutura aqui. Então, tem aqui as equações disponíveis, fx igual a zero, f igual a zero, momento vetor igual a zero. O exemplo é uma viga simples apoiada com 2 apoios, um fixo e um móvel, que é o que tem nesse exemplo aqui. Então, temos um fixo e um móvel. A vantagem é porque ela é mais simples de calcular e ela é totalmente determinada pelas equações de equilíbrio. A desvantagem é que ela é menos resistente a deformações e menos redundância em caso de falhas de apoio. Já a hiperostática é quando o número de reações de apoio é maior que o número de equações de equilíbrio. Então, é uma viga com 3 apoios, pórtico contínuo. A vantagem é que ela é mais resistente e rígida e ela tem uma menor distribuição dos esforços. Em contrapartida, a desvantagem é um cálculo mais complexo, que requer métodos adicionais, como, por exemplo, uma análise matricial, e ela é mais sensível a recálculos diferenciais dos apoios. Já a estrutura hipostática, ela é definida como o número de reações de apoio menor que o número de equações de equilíbrio. É como se fosse uma bailarina que está apoiada somente em um pé, por exemplo. Exemplo, a viga com apenas um apoio ou com apoios mal posicionados. As vantagens? Não há vantagens reais, pois é uma estrutura totalmente instável, né? E a desvantagem é a falta de estabilidade, que já está vinculada a essa primeira questão, e é impossível manter o equilíbrio com as forças externas. Então, concluindo, compreender os esforços internos e a classificação das estruturas ela é essencial para garantir a estabilidade e segurança dessas construções. Agradeço a todo mundo que assistiu até aqui e espero que o conteúdo tenha sido claro e útil. Muito obrigada!